Olha só, eu sempre peço para o Senhor uma palavra, né? E a palavra veio de Ana, né? Então, eu vou ler só o 9 do 1 Samuel 1, depois nós vamos para o 2 Samuel, desculpa, 1 Samuel 2. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário, Ana se levantou. Então, olha só, a Ana do início do capítulo 1 é uma Ana. A Ana, a partir do versículo 9, se torna uma outra Ana. A Ana do capítulo 2 de 1 Samuel é irreconhecível. É uma mulher que você descobre depois do versículo 9 de 1 Samuel. Então, você vê antes uma Ana melancólica, deprimida, que tinha um ídolo no coração, que por causa do seu ídolo, ela vivia deprimida. Então, observe que ela acordava, ia dormir, chorando, ela não comia, ela não tinha alegria, ela era estéril, ela se sentia humilhada, e ela não tinha prazer na vida. Porque apesar de, teoricamente, o Deus da Ana ser o Senhor, ela tinha um Deus que era a falta do filho. E aquilo que move você é o seu Deus. Aquilo que mexe com você, que move você, que dirige a sua vida, é o seu Deus. Então, olha só. Ana, na teoria, ela tinha o Senhor, mas na prática, ela tinha um ídolo, que era aquela esterilidade, aquela humilhação, a falta do filho, e ela era movida. Então, ela chorava, ela não comia, ela não bebia, ela não vivia. Ela vivia uma vida ruim, por causa do que estava no coração dela. Mas um dia, sabe, tem aquele dia que você cansa. E ela então fez a risca no chão. E a Ana se levantou. Eu gosto muito dessa frase da NVI, que fala, Ana se levantou. Porque eu sempre falo que quando você se levanta no espírito, você se levanta na vida. Quando muda aqui dentro, você vai ver mudanças aqui fora. E o que me impressiona é que quando a Ana se levantou, ela levantou uma nação. Porque quando a Ana se levantou, ela foi a escolhida por Deus para fazer a diferença em uma nação que vivia um período de trevas, um período de escuridão. Porque o sacerdócio naquele momento era fracassado. Eli era um sacerdote fracassado, omisso, conivente com o erro. Um homem carnal, um homem caído. Os filhos dele eram homens corruptos e imorais, ladrões, imorais. Então, a nação vivia um período de trevas. Deus já não falava, não tinha manifestação do Senhor, mas ainda assim, e a Bíblia fala que a fama dos filhos de Eli
corriam pela nação, mas ainda assim, esse homem Eucana, você vê, tudo é um cabeça. Esse homem, ele não se envolveu com a vida promíscua e desalinhada dos sacerdotes. Ele tinha um foco em invocar a Deus. E ele ia com a família dele para Siló para adorar o Senhor. Ele continuou vivendo a vida dele, uma vida de adoração, e adoração na Bíblia, lembra que eu falei agora mesmo, é sacrifício. Ele continuou vivendo uma vida de sacrifícios, de adoração, quando quem deveria viver não estava vivendo. E a mulher, o que leva, quando você não se levanta, seus problemas não melhoram, eles pioram, né? Porque provavelmente a Penina, porque a Bíblia fala que Eucana amava Ana. Então, por que veio a Penina? Exatamente para manter a descendência dele. Então, quando ele viu que a Ana não gerava, ele acabou pegando uma segunda esposa para manter a descendência. Então, você vê que a atitude da Ana até então não resolveu o problema dela, mas piorou o problema dela, porque agora ela tem uma rival que a humilha dia e noite, e que gera filhos, mas que traz humilhação para ela, não só por gerar filhos, mas porque ela era provocativa e ela queria humilhar a Ana. Mas um dia a Ana se levantou, e sabe o que me encanta? É que a Ana, ela é improvável. Porque a Ana, ela se mostra frágil, sentimental, melancólica, e ela chora, e ela não come, ela se deprime, e o Eucana oferece sacrifícios dobrados por ela, mas nada move a Ana, porque ela ainda tem um ídolo lá dentro. Então, quem imaginaria que a Ana se tornaria a pessoa que ela se tornou? É isso que Deus faz. Quando uma pessoa decide olhar para ele, e entrar no santuário, e se levantar e dizer, quer saber? Eu não quero mais essa vida. Quer saber? Eu vou me levantar. Se Deus vai me dar filho, não vai me dar filho, o que Ele vai fazer? Eu quero Deus. E quando essa mulher entrou no santuário e entregou o ídolo dela e disse, Senhor, eu quero o Senhor. E se o Senhor me der um filho, eu vou entregar para o Senhor, porque eu não vou mais viver da maneira que eu estou vivendo. A Bíblia diz que o semblante da Ana mudou, o espírito da Ana mudou, a Ana mudou. E ela vai e come, ela adora e vai embora, você vê lá, ela vai, adora com Eucana, vai embora para casa, engravida. E no ano seguinte, a Ana estava com Samuel. E Ana pediu um filho, e Deus deu a ela um profeta. E quando a Ana se levantou, ela levantou uma nação. Foi a Ana que trouxe renovo para a nação. Foi a Ana que trouxe esperança para a nação. Foi a Ana que trouxe mudanças para a nação. Porque quando ela gerou Samuel, Samuel foi a grande virada da nação. Então a Ana foi um ponto de virada para uma nação. Uma mulher comum, uma mulher que ninguém esperava algo diferente, especial dela. Quando ela abriu o coração e ela entrou no santuário, ela se levantou internamente, ela se levantou no espírito, ela entregou tudo para Deus, ela foi um ponto de virada para aquela nação. A nação, que era uma nação sem glória, que vivia um tempo de escuridão, ela trouxe luz, ela trouxe esperança, ela trouxe um recomeço, ela trouxe um renovo. Aquela nação pôde respirar. Porque agora um Samuel nasceu. E Deus usou o Samuel para mudar a história daquele lugar. E Samuel foi um homem tão maravilhoso que quando Deus
lá na frente vai lidar com a nação, ele fala ainda que que Noé e Samuel estivessem vivos. Olha a envergadura desse homem. E ele me pedisse, eu não ia atender. O próprio Deus seguiu, usou o nome desse homem, dizendo, esse homem tem influência, esse homem tem autoridade, esse homem é uma referência, esse homem eu escuto. Mas aqui no caso de vocês, nem a intercessão desse homem, nem a intercessão desse homem ia mudar. Nem a intercessão desse homem ia mudar. Mas esse homem tem poder de mudar situações. Então, isso é forte demais. A força de Samuel. Então, por quê? Mas Samuel veio depois. Samuel veio depois. Foi a mãe que se levantou. E quando essa mamãe levantou, ela se levantou. Ela trouxe renovo para a nação. Ela trouxe mudanças para a nação. Ela trouxe um renovo para aquela nação. Ela trouxe esperança. Ela trouxe cura para uma nação corrompida por causa das suas lideranças. Ela trouxe alegria, ela trouxe paz, ela trouxe poder de Deus. Ela trouxe integridade. Porque Samuel, você sabe, foi um homem extremamente íntegro. No final da sua vida, do seu ministério, ele chega diante do povo e fala, se eu errei com vocês, se eu extorqui vocês, se eu fiz algo, me apresente agora. E o povo dizendo, não, você nunca nos extorquiu, você nunca fez algo que pudesse abonar. Não, nós não temos nada para falar de você. Você foi um grande líder. Foi um grande líder. Então, quando uma mãe se levanta, Ana se levantou. Aí você vê aqui, no capítulo 2, essa mulher profetiza, ela fala do Messias, ela fala de Jesus, porque essa oração, esse cântico de Ana, ele é profético. Quando a Ana fala aqui, você não reconhece a Ana. Cadê aquela Ana? Ela morreu, ela não existe mais. Quando ela entrou no santuário, quando ela se levantou no Espírito, ela mudou. E quando ela mudou, ela teve o poder de mudar uma nação inteira. Porque foi ela quem gerou Samuel. Então, Ana fala com autoridade. Então, Ana orou assim, meu coração exulta no Senhor. No Senhor, minha boca é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos. Pois me alegro em tua libertação. Eu tenho certeza que se você tem prestado atenção, ainda no encerramento eu falei daquele versículo que me parece ser o preferido de Deus, que foi várias vezes repetido no Novo Testamento, que é o do Salmo 110, 1 e 2. Então, você vê a semelhança aqui. A Ana, ela fala profeticamente sobre a derrota dos inimigos. E apesar disso ter sim uma referência a ela, mas mais do que nunca ao Messias. Me alegro em tua libertação. Não há santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saiam de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida.
Mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos. Na verdade, ela teve 6, mas quando ela fala 7, ela fala de uma vida plena. Ela fala de plenitude aqui. Mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. Você também remete a Isaías 54. A que era estéril, gerou muitos filhos, a que não tinha filhos, gerou muitos, a que tinha, perdeu o vigor. Aliás, essa semana eu ainda fiz um áudio para as lideranças e eu mostrava para eles que o Saul, a Bíblia fala que toda vez que ele via, que ele encontrava um homem forte, capaz, destemido, ele pegava. Você vê essa escritura em 1 Samuel 14, e em Samuel 14 você vê exatamente a contradição. Homens fortes, então Saul pegava os melhores. Então no exército de Saul havia o quê? Os melhores estavam lá, porque ele pegava todos os mais fortes e capazes da nação. E diante do inimigo, você vê homens fortes, capazes, fracos, se tornarem fracos e covardes. Por quê? Quem era o líder? Saul. E aí você lê o texto, é um absurdo. Esses homens, os mais capazes da nação, se escondendo em buracos, correndo, atravessando o Jordão, um horror. Você lê o texto, você fala, meu Deus, o que é isso? Diante de Saul, debaixo da liderança de Saul, os mais fortes e corajosos se tornaram fracos e covardes. Aí você vê Davi, fugindo de Saul, na caverna de Adulão, chegam os desgostosos, amargurados, endividados. E diante de Davi, os mais fracos da nação, os que estavam lá com ele, e covardes, se tornaram os mais fortes e corajosos, que a história está aí para contar, que nunca nenhum guerreiro que pisou aqui na terra superou os valentes de Davi. Nunca. Quando você vê um deles, dos 30, porque tem um batalhão dos 30, e dentro dos 30 e poucos, tinha uns 3, que ninguém precisou mandá-los. Bastou um desejo do rei. Nós precisamos descobrir qual é o desejo do rei, todos os dias da nossa vida. E ele não precisa nem pedir, nós já estamos indo até o poço de Belém, onde está o acampamento dos filisteus, só para pegar água para ele. Lembra que eles fizeram? Ninguém nunca superou esses 3. Um deles, a espada, ele lutou com tanta força que a espada ficou colada na mão. Nós temos que viver como ele. De tal forma, colados à palavra de Deus, que ela se torne uma extensão da nossa vida, que não dá mais para saber quem é quem. Colados à palavra de Deus. E aí ele vence aqueles inimigos e depois chega o exército só para o despojo. E na vida é assim, alguns lutam corajosamente e outros só chegam para pegar o despojo. Ele só chega para saquear. Ele não tem interesse de estar na batalha. Eles são os preguiçosos que só querem o resultado. Mas tem aqueles que lutam até a espada ficar colada na mão. Ele luta com tanta força que a palavra impregna dele. E não dá mais para saber. Ele já não...
ele já não tem mais memória de quem ele foi antes, porque agora a palavra tomou conta da vida dele completamente. Completamente. Então Deus pega, quando nós estamos diante dele, quando estamos diante do rei que o Senhor escolheu, né? Porque diante de Davi, homens fracos e covardes se tornaram os maiores guerreiros. Diante de Saul, os homens mais fortes e capazes se tornaram os mais fracos e covardes. Quando você está seguindo o rei, o verdadeiro rei, você é tomado de uma força, de uma coragem. E essa mulher não estava olhando para Eli e nem para Hofni e Finés, ela estava olhando para Deus. E ela se levantou. E ela trouxe mudanças para a nação. Porque ela gerou um Samuel. E a mulher que ninguém esperava muita coisa se tornou o instrumento de Deus para mudar uma nação. Porque Ana se levantou. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. Aqui era estéril, deu à luz 7 filhos, mas aqui tinha muitos filhos, ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. E quais os alicerces do Senhor? O trono dele é sustentado pelo quê? Vamos ver se você lembra. Justiça e retidão. E sem justiça não há paz. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Por quê? Porque o mal não se sustenta, é só uma questão de tempo. Quando você vê alguém muito perverso, saiba que Deus está rindo dele. Pois não é pela força que o homem prevalece, não é pela força humana, natural. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu. Eu estou vendo isso acontecer, hein? Contra eles, o Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então, Deus espera que nos levantemos com toda a força e que sejamos esse instrumento nas mãos dele de mudança. Mudança em casa, mudança na família, mudança numa nação. Porque se Ana foi esse ponto de virada, todos nós aqui podemos ser. Se você tiver essa consciência, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser. Eu quero ser esse ponto de virada, eu quero ser esse instrumento nas suas mãos. Você será. Quando nós entendemos o porquê estamos aqui, nos colocamos nesse lugar e nos levantamos, Deus pode fazer a obra. Eu quero muito que você saia daqui, que não seja uma palavra que desaparece quando você for se sentar, mas que você tome uma decisão no seu espírito, que você vai ser esse ponto de virada. Que você vai se levantar como você sabe, entende no seu espírito, que Deus quer que você se levante. A gente sabe o que Deus está pedindo para nós e o que significa esse levantar na nossa vida. A gente sabe. Então, com a mão no coração, vamos olhar. Senhor, meu Deus, eu agradeço de todo o meu coração pela vida dessas mulheres, mulheres abençoadas, tementes ao Senhor,
mães fiéis ao Senhor, que estão aqui e têm dedicado a vida a te buscar. Honra as orações dessas mulheres, honra as suas famílias, honra os seus filhos, honra os seus lares, honra a obra das mãos dessa pessoa, dessa mulher, que o Senhor possa confiar muito mais nas mãos dela, que o Senhor possa usá-la poderosamente e torná-la nesse ponto de virada de uma nação, de uma família, de uma empresa, que ela possa ser esse instrumento, Senhor, de mudança. Ana foi um instrumento de mudança, um instrumento do Senhor, alguém que o Senhor usou para mudar a nação de Israel. O Senhor deu a ela pediu um filho, o Senhor deu um profeta para uma nação. E por causa da atitude da Ana, mudanças fortíssimas aconteceram na nação. Transformações impressionantes aconteceram. E eu oro para que cada mulher acredite nisso e possua esse poder de mudança, de transformação. Que ela acredite, Senhor, de verdade, que ela tem, através da sua graça e poder, da unção do Senhor, ela tem esse poder, ela tem, Senhor, essa força. O que ela não tem, o Senhor tem. O que ela não pode, o Senhor pode. Que ela acredite nisso de todo o coração. Passa do teu sangue sobre cada mãezinha aqui. Abençoa, Senhor, essas mães. Dê a elas a graça, a sabedoria para conduzir a vida e conduzir a vida de seus filhos com temor e sabedoria, para ser esse exemplo, essa marca poderosa, esse farol, Senhor. Eu oro, Senhor, para que ela seja essa estrutura, essa coluna forte, esse farol que brilha. Ah, Deus, eu oro para que essas mulheres temam o teu nome, vivam dia após dia, com grande temor no coração, com sabedoria, inteligência do Espírito, discernimento. Senhor, que os 7 Espíritos, que o candelabro esteja aceso, essas 7 lâmpadas em seus corações. Senhor, dá os 7 Espíritos, os 7 olhos. Ah, Senhor, a visão do Espírito derrama sobre elas, para que elas possam conduzir a vida e seus lares e famílias, com a Bíblia na mão, com temor profundo. Eu não sei o que cada uma tem sonhado e pedido, mas eu peço, conforta, responda as orações, confia muito mais, realiza os desejos do coração de cada uma. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que ela saia daqui crendo que o Senhor tem o melhor para ela. E basta ela fazer como Ana, se levantar e se alinhar. Não fazer o que é fácil, até porque Ana não fez o que era fácil, muito pelo contrário. Ela entregou exatamente o que ela tanto queria. Ela sacrificou o que ela tanto queria. E isso trouxe mudanças para a vida dela e para a vida de uma nação, Senhor. Foi a cura que a nação... É tão impressionante que enquanto Ana foi curada, a nação também foi curada. Quando o coração daquela mulher foi curado, a nação também foi curada. Não foi apenas o coração da Ana que recebeu cura, mas da nação inteira. E eu creio que o coração dessa mulher
curado. Leva cura para a casa dela, para a família dela, para a descendência dela. Um coração curado, uma vida curada, uma vida espiritual curada, uma vida sentimental curada, a vida emocional curada. Quando a vida é curada, ela leva a cura, Senhor. Porque a Ana é um reflexo de uma nação estéril e que gemia. Mas a cura da Ana foi também a resposta do Senhor de cura para aquela nação. Ana trouxe glória para uma nação sem glória. O semblante triste se transformou num semblante alegre, que foi profético. Aquela nação tinha um semblante triste, mas o Senhor trouxe alegria. Samuel, porque pedia ao Senhor. E quando nós pedimos, o Senhor nos dá um Samuel, que representa um pedido respondido. Responda o pedido dela, a oração dela. Entrega nas mãos dela, Senhor. Nesse dia das mães, eu oro para que seja o melhor da vida dela até então. Eu abençoo essas mães, declaro graça, unção e poder. E que este seja o melhor dia das mães da vida dela. Que ela tenha um dia incrível, transformador, onde o amor, o perdão, o quebrantamento possam fluir na vida dela e através dela. Eu as abençoo em nome de Jesus e que vocês saiam presenteadas pelo Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.